Adriano, que bom que a Cris está de volta. Cássia, vamos usar esse microfone. Esse microfone aqui não tem som. Isso. Ok. Ei, amigo ouvinte, bom dia. Que bom a Cris de volta, Edilésia. Que bom que vocês estão aí nos ouvindo. Hoje nós vamos continuar falando dos especialistas, né? Exatamente. Então deixa a Cris se apresentar também. A Cris ficou um tempo sem vir. Ai, meu Deus do céu, esses microfones. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Adriano. Eu é que agradeço. Bom dia, Cássia, Edilésia. Bom dia, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui de volta. Eu sinto saudade desse espaço de verdade. E eu tenho que falar uma coisa. Fala, meu amor. O espaço de vocês transforma o espaço da vida de pessoas verdadeiramente. Aliás, Adriano, as pessoas me reclamam que querem ligar para cá para conversar com vocês, com a Cássia, com os colegas, com você, e que tem dificuldade de ligar. Ai, meu Aí Deus, eu falei, qual o eu vou falar com o Adriano no ar. Pode ligar, 3331-9165, 3331-9166. Os dois telefones tocam aqui no estúdio para a gente atender. Mas é muito bom estar de volta. Seja muito bem-vinda, muito Obrigada. bem-vinda. Edilésia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Adriano. Como foi sua semana? Como está sendo a sua semana? Tranquila? Está sendo tranquila mesmo? Isso é Com bom. certeza. É Trabalhando ótimo estar bastante? aqui. Ó, com certeza. Isso é bom. Muito bem, a gente continua dentro do nosso assunto, sobre os nossos comportamentos, a capacidade que o Facebook, por exemplo, ele é um celeiro de especialistas, né? Ele parece que cada vez mais temos especialistas em todos os assuntos. Mas, Doutores. e temos 3 especialidades, digamos assim, que são as que se destacam. São os psicólogos, os médicos e os políticos. Eu acho Verdade. que esses três nichos são os, assim, parece que os fomentadores dos especialistas. Por que temos essa necessidade de nos mostrarmos sabedores de um assunto que não estudamos? Vamos lembrar que a gente, nessa mente cérebro desse mês, onde ela fala, o cérebro é aliado da cura, tem uma matéria que fala, será que você sabe tanto quanto você pensa que sabe? Aí fala das áreas que são os especialistas, que todo mundo acha que sabe tudo, é exatamente o que o Adriano falou. Na área da saúde, na área da psicologia, no coach, todo mundo hoje se acha coach, e na área da política. Todo mundo é um especialista. Eu só não falei o coach, né? Mas parece até que eu li, outra revista que eu li também, né? Exatamente, e saiu nesse mês, é uma matéria que fala dos especialistas. Adriano, olha o que aconteceu na calada da noite de anteontem. Eu que tenho absurdo. até vergonha de falar isso. Aqui, que absurdo, porque eles aproveitaram a comoção do luto Da que tragédia, né? a gente está vivendo. Eles foram à noite, trabalharam de noite, deram plantão para aprovar algo, para tirar o poder da onde tem que ter poder. Porque nós precisamos de obedecer lideranças, nós precisamos de ter pessoas que vão regular nossa vida. Na psicanálise a gente dá o nome do superego. A sociedade sem superego, a família sem superego é uma sociedade narcisista. Quer dizer, se não tiver ninguém para regular os nossos políticos, para regular os nossos senadores, para regular até... Porque nós não vivemos num país presidencialista. Nós vivemos num país que todo mundo se regula. Hoje o Michel Foucault falou que um controla o outro. Então nós precisamos disso, que a sociedade controle. Nós estamos vivendo essa era. Só que você acorda de manhã, estava aprovado pela Câmara dos Deputados Federais algo que tira o poder do juiz. Adriana, eu estava em um grupo de WhatsApp que eu saí. Eu não tive paciência. Onde as pessoas falavam assim, e pior que eram pessoas de 18 a 25 anos que estavam falando. Pessoas que não tinham nem um segundo grau. Não tenho nada contra quem está estudando ainda não, que a pessoa está no processo. Mas as pessoas falando, quem são esses juízes para querer controlar os nossos políticos? Nossa. Mas, não, olha o grau de ignorância. Imagina se os nossos políticos não são governados. Tem 3 áreas que as pessoas já vão, porque elas têm uns desvios de comportamento. Hoje eu até postei isso no Instagram, nas redes sociais, que são o espectro de psicopata. São, por exemplo, todos os locais que você ganha fácil dinheiro, tem uma probabilidade muito grande de um psicopata, de um narcisista estar lá. É a política, é a religião, e são as áreas de professores. São essas áreas do ensino, onde essas pessoas estão lá. Agora, imagina se você não tem ninguém para regular. E aí, o que acontece?
você não tem pessoas para poder direcionar. Então, a gente tem que ter. Nós precisamos de um gerente, o gerente precisa de um gestor maior, de um gestor maior precisa de outro gestor. A gente não pode achar que a gente é o super especialista. A gente tem que ter essa noção. Então, é isso que é o grave da situação. Agora, as pessoas, a gente tem percebido também que além das especialidades que cada um defende, é aquilo que eu falei semana passada, as ideias não estão sendo expostas, elas estão sendo impostas. Exatamente. E quando isso acontece, parece que fica mais intragável, porque quando você pode até ser que aquela ideia seja bacana, mas quando você impõe aquilo com ela abaixo, parece que cria uma certa... Nós vivemos na democracia, né, Adriana? A gente não vive na era ditadura. E, assim, a gente tem que entender que a gente precisa de pessoas que vão regulamentar a nossa vida. A gente precisa do guarda de trânsito para quando a gente passa um sinal, ele apitar e a gente parar. O guarda de trânsito, aquele rapaz que está ali controlando o sinal de trânsito, a gente tem que estar obedecendo a ele. Então, quiçá a gente obedecer pessoas maiores. Qual é a dificuldade de nós obedecermos as pessoas? Quando a gente percebe pessoas que não gostam de obedecer, a gente já vê um desvio de comportamento, sabe? E eu gosto muito de fazer as pessoas entenderem por que a gente está se achando mais privilegiado do que os outros. Tem gente que tem dificuldade com não. Tem gente, eu de vez em quando eu encontro pessoas no meu caminho que elas acham que elas são rainhas e reis. Porque elas estão naquele posto, elas são rainhas e reis. Seja com 12, com 18, com 25 e com 40 anos. Isso não tem nada a ver com função. Ó, eu gostei hoje, voltou a menina que é da porta lá. A porteira lá mudou. Voltou a ser aquela jovem, bonitinha, lourinha que fica ali na porta. Ah, Flavinha, recepcionista. Flavinha. Uhum. Como ela facilita a nossa vida. A gente entra, ela já sabe que toda quinta a gente está aqui, ela já está com crachá para dar para mim e para Keila. Porque ela sabe que toda quinta eu estou aqui. Uhum. Ela já sabe que eu estou aqui, ela já sabe que eu não sou um assaltante que vai entrar para roubar todo mundo, a loura do assalto que vai assaltar. Então ela facilita a minha vida. Que ruim que nem todo mundo teve o comportamento dela, sabe? Que ruim que as pessoas não têm esse comportamento. Quantas pessoas já sabem quem é você, já sabem por que você vai fazer, mas elas têm o poder dentro dela que elas se sentem humilhadas pela vida. Então elas têm dificuldade, não é o caso aqui da tribuna. Estou dando esse exemplo, que a Flavinha foi maravilhosa. Mas quantas pessoas você chega para falar com um gestor que você vai toda semana, mas aí o office boy dificulta a sua chegada lá. Porque nessa hora ele tem baixa autoestima e aí ele é o especialista. Ele se acha o dono da empresa, que ele está impedindo a sua entrada. Como se você fosse a bandida, a sequestradora que vai entrar na empresa. Então, será que essa era de especialistas não são eras de pessoas de baixa autoestima, que não têm paciência de ir lá estudar, não tem paciência de ir lá fazer uma graduação, ou fazer um segundo grau, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer um curso de especialista, para poder falar com propriedade? Esse desvio de comportamento que a gente está vivendo é uma era, tá? O nome da era que a gente vive é a era narcisista, que todo mundo tem sede de poder e controle. Todo mundo, Adriano. Todo mundo tem sede de poder e controle. E quando você vê a pessoa tendo sede de poder e controle, você pode saber que dentro daquela pessoa tem uma pessoa com baixa autoestima. Ela tem um complexo de inferioridade, mas ela mostra para todo mundo uma arrogância, um complexo de superioridade. E ela é vítima. Uma das características de quem tem essa característica da especialidade, sem ser especialista, ela se sente vítima. Ela não suporta nada. Qualquer coisa que faça com ela, ela se fragiliza. E geralmente, o que é realmente especialista, o que estudou, você pode reparar como eles suportam as coisas da vida. Ele fala, beleza, desculpa, eu estava errado. Eles têm uma humildade dentro deles. Não há problema em dizer que não sabe. Aqui, não maturidade é você admitir que às vezes você não sabe as coisas. Sabe? Agora, uma das facetas da especialidade é a má interpretação daquilo que não sabe. Por exemplo, exatamente. A Cris acho que vai lembrar do que eu vou falar. Há um tempo atrás, um líder religioso disse que todos não poderiam comer maionese Hellmann's. Cruz, por quê? Porque ele entendeu que Hellmann's, ele achou que fosse... porque hell é inferno na Bíblia. Ele achou que fosse homem do inferno. Cris, você chegou a acompanhar essa história? Já. A assessoria de imprensa dele disse que ele está estudando muito inglês, aquela coisa toda, e que houve um equívoco por parte dele, porque Hellmann's, na verdade, é um nome alemão do cara que inventou aquela maionese. Exatamente, é um sobrenome do cara.
Aí É igual ele o achou que fosse Alzheimer. o homem do inferno. Não, porque juntou duas palavras, mien com hell, que é inferno. Hellmans. Aí ele é homens do inferno. Não pode comer porque A você gente está não levando o podia inferno para comer dentro da sua casa. maionese que ia pro inferno. Aquela A maionese marca era Hellmann's. a marca Hellmann's, né? Isso. A assessoria de imprensa dele entrou em contato, disse Nossa, que eu tentou não sabia desfazer. disso. Foi. E é um grande líder religioso. Ah. É um grande líder religioso. Ele é Famoso, né? Porque grande famosíssimo, porque ele está na mídia, ele está na TV sempre. E isso gerou uma repercussão. Isso tem um tempinho já, deve ter uns 2 ou 3 anos isso já. Tem mais. Tem mais, Tem né? mais, tem uns Tem 4 anos. A informação adequada é uma necessidade vital, porque a falta de informação adequada, ela é letal. As pessoas estão morrendo porque elas não têm informação adequada. Como a Cássia colocou muito bem, as pessoas têm baixa autoestima, então isso gera uma sede de poder e elas não querem se preparar, né? O teólogo falecido recentemente, Rubem Alves, ele falava muito sobre a necessidade da escutatória e ele dizia que se ele abrisse um curso de escutatória, que ninguém se matricularia, porque todo mundo quer falar. Porque a impressão que dá é que se você convence que sabe, então você sabe. Né? Porque isso agrega poder à sua imagem. E aí não é mais importante o que você conhece de verdade, mas o que o outro pensa que você sabe. Como no caso desse líder religioso, milhares de pessoas até hoje não compram maionese da marca Hellmann's. Até hoje. Porque foi colocado, foi posto, foi dito e ninguém quis estudar. Ninguém quis ir lá olhar, pesquisar, ver a fundo o que é, o que não é. E é aí que nasce os preconceitos, né? Então, e isso é muito perigoso, né? Porque isso é um suporte para a miséria. Por que as pessoas não conseguem romper o ciclo da miséria? Porque elas não se especializam. Porque elas não querem estudar. Porque elas acham que um diploma resolve a vida delas. E não é o diploma que resolve a vida de ninguém. É o que você aproveita do conteúdo que você estuda. Porque você em tese, o que você conhece. E o que você conhece de verdade. Aquilo que te toca. Aquilo que captura o seu olhar. Toda vez que seu olhar é capturado de verdade, você nasce. E seu conhecimento, ele amplia. E as pessoas, elas não estão vivendo. Elas estão se expressando através de um espectro de vida. E isso é muito triste. Porque uma sociedade narcisista, como Cássia colocou, eu diria uma sociedade de zumbis. Onde as pessoas não se tocam e elas não tocam ninguém. Eu trabalho com gente, Adriano. E ontem eu terminei um curso que eu comecei em março lá na minha igreja, exatamente voltado também para a psicanálise, direcionado para você se ouvir, se conhecer, esse desafio. E um curso que eu comecei com 40 pessoas e terminei com 60. Oh, que bom. Sem evasão. E com agregação. E com agregação. E uma pessoa que foi em uma aula, ontem ela me emocionou, ela me fez chorar bicas, porque ela disse assim: pastora, eu vivo dentro de igreja há 30 anos e eu tenho uma dor e eu choro. E a única coisa que eu escuto é que eu sou doida e que eu não tenho fé. E eu assistir uma aula e eu tenho noção do que me faz sofrer. E no seu sermão você falou que você é doida e que essa igreja é uma igreja de doido, que passou da porta para frente, para dentro é doido, e que a gente vai se entendendo nessa loucura que é a vida. E eu fui embora com a minha alma curada, porque eu falei assim: eu sou doida, mas eu tenho um espaço, eu vou aprender a lidar com o meu sofrimento. Bacana, eu chorei horrores, Cássia. Meninas, deixa eu fazer um intervalo rapidinho, depois eu vou voltar perguntando para vocês, para a Cássia, por que 3 especialidades, essas que nós mencionamos, sofrem tanto com os especialistas? Posso falar só do curso nosso, que Pode, começa dia claro, 10 de dezembro? Claro, você vai estar lá nessa turma, né? 10 de dezembro. 10 de dezembro.
Adriano vai voltar a estudar com a Ai, gente. que bom. Ai, Pena Aí que ele não é vai começar comigo, na turma. É porque ele tinha que ser dessa turma. É essa turma que ele tem que frequentar, ele não tinha que frequentar a sua turma. Tá certo. A sua